Irmãos, as palmas são para Jesus, irmãos. Pode ser mais forte, pode ser mais duradoura, né? Porque a Ele toda glória, toda honra, todo louvor e toda exaltação, irmãos. Foi Jesus que nos deu vida nessa noite de hoje, então Ele merece, né, toda a gratidão dos nossos corações, irmãos. Culto abençoado, já sentimos a presença de Deus. Daqui a pouco tem mais louvores para os irmãos também. Mas agora vamos trazer uma mensagem que Deus colocou no meu coração. Vai ser uma mensagem breve para nós estarmos celebrando a Santa Ceia do Senhor, mas Deus vai falar conosco. Quero convidar a igreja para nós abrirmos a palavra de Deus em Filipenses, capítulo 3, versículo 12 e 13. Vamos ler por enquanto só o 12 e 13. Filipenses, capítulo 2, versículo 12 e 13. Filipenses 2, 12 e 13. Enquanto os irmãos acham aí, enquanto os irmãos encontram, quero estar agradecendo a Deus também por esse dia abençoado, dia maravilhoso, como já foi dito aí, né? Nos alegramos muito nessa manhã de hoje, irmãos, com a obra que Deus fez através do batismo da nossa irmã Amanda. Foi uma bênção de Deus, que a igreja foi em peso ali também, né? Para prestigiar esse momento maravilhoso. Pensa numa água gelada, irmã Raimunda, pensa numa água fria. Teve irmãos que queriam colocar ali só os pés, né? Não queria nem entrar, não queria que a água nem batesse nos joelhos. Falei, não, tem que entrar mais. Tem que entrar mais, tem que se aprofundar mais, né? Porque o batismo tem que submergir o corpo todo, irmãos. Então teve irmão ali que teve que realmente pedir a graça de Deus, que a água estava muito fria. Mas foi bênção de Deus. Irmãos, Filipenses 2, versículo 12 e 13. No título da minha Bíblia diz o desenvolvimento da salvação. Daí nós já aprendemos, né? A salvação é um desenvolvimento. Versículo 12 diz: assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Vou repetir para os irmãos memorizarem. Desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Versículo 13. Porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como o realizar segundo a sua boa vontade. Amém? Só até aí os irmãos podem se sentar nessa noite com o coração grato, porque eu creio que hoje Deus está derramando bênção na sua vida, derramando bênção na sua família também. Irmãos, mesmo que a nossa parentela muitas vezes não vem para a igreja, né? Mas quando a gente vem representar a nossa família, Deus ele está tendo misericórdia e vai trabalhar na vida de cada um. Aqui fala sobre o desenvolvimento da salvação. Daí já nos chama a atenção, né? Nós aprendemos que a salvação, ela é um desenvolvimento. A salvação, ela é um processo. O processo se iniciou nas nossas vidas, mas aquele que começou a boa obra, ele é fiel para terminar até o dia de Cristo. Ele vai estar aperfeiçoando a boa obra, irmãos. Podemos dizer que nós estamos em obras, irmãos, e quem faz essa obra é o Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. Mas aqui diz que nós temos que desenvolver essa salvação. Como seria isso? Desenvolver a salvação? Porque quando nós olhamos a primeira vez para esse texto, nós podemos ter uma interpretação errada dele. Quando nós olhamos, nós pensamos que nós podemos fazer algo, né, para poder merecer a nossa salvação. Irmãos, não há nada que a gente faça que vai fazer com que a gente mereça ou com que a gente ajude Deus na nossa salvação. A salvação, ela vem de Deus. A salvação é a obra de Deus, que começa em Deus, continua em Deus e termina em Deus também. Ele começa a boa obra e ele termina a boa obra também. Nada do que nós façamos nessa terra pode ajudar a Deus na nossa salvação, irmãos. Porque Deus, ele não precisa da ajuda de ninguém, porque ele é Deus, ele é o Todo-Poderoso, e nós não temos capacidade nenhuma de ajudar Deus na nossa salvação. Certa vez eu ouvi algo, né, que eu guardei na minha mente, que diz o seguinte: o ser humano que tentar se salvar é a mesma coisa de uma pessoa tentar se levantar do chão puxando a sua própria orelha.
Quem consegue se levantar do chão puxando a sua própria orelha, irmãos? Alguém consegue? O ser humano tentar se salvar é a mesma coisa. A salvação, irmãos, nós somos salvos pela graça, a graça de Jesus, mediante a fé. Isso não vem de nós, isso é dom de Deus. Então, como que nós desenvolvemos a nossa salvação? Irmãos, a única maneira de desenvolver a nossa salvação é declarando a nossa total dependência de Deus, a nossa total dependência do Espírito Santo, irmãos. Porque quando nós declaramos a nossa total dependência do Espírito Santo, isso significa que nós vamos estar aos pés dele. Isso significa que nós vamos escolher a boa parte, como foi louvado aqui, né? Isso significa que nós vamos priorizar a Deus e não vamos largar o nosso Senhor Jesus para nada, irmãos. Por mais difícil que sejam as lutas, nós não vamos largar o nosso Senhor Jesus. Isso é desenvolver a salvação. É estar aos pés de Jesus. É estar na presença de Jesus. Mas é claro, é buscar sim a santificação. Porque sem a santificação, ninguém verá o Senhor. E o que é se santificar? Se santificar é ser melhor do que os outros? Se santificar é ser perfeito? É ser aquele que nunca erra? Não. Se santificar é se separar. Se separar para Deus. Outrora nós estávamos no mundão, mas agora nós estamos na presença de Deus. Isso é se santificar, é se separar. Se separar do mundão, dos pecados do mundo. Se separar da mentira. Se separar da fofoca. Se separar das maldades deste mundo. Isso é desenvolver a salvação, irmãos. Buscar a santificação. Mas quando a gente pensar que nós podemos fazer alguma coisa para conseguir conquistar a nossa salvação, aí nós temos que ler o versículo 13. Porque se você tiver essa dúvida, pastor, então quer dizer que eu tenho que colaborar com minha salvação? Quando nós pensarmos nisso, nós temos que ler o versículo 13, porque o versículo 13 já responde como que a salvação é operada em nós. Aqui diz, porque é Deus quem efetua em vós tanto o querer como realizar segundo a sua boa vontade. É Deus que opera em nós tanto o querer quanto o efetuar. Quantas vezes nós estamos ali precisando orar, mas não temos vontade de orar, né? Não estamos querendo orar. Aí a gente pede forças para quem, irmãos? Para o esposo, para a esposa, para os filhos? Não, né? A gente pede forças para Deus. E aí a gente começa a orar. Quando nós começamos a orar, colocamos nossos joelhos no chão, nós já começamos a nos sentir ali fortalecidos, consolados, confortados. E aí, irmãos, a vontade de estar aos pés do Senhor, ela vem dentro de nós, porque é Deus que opera isso. Não espera ter vontade, irmãos, para orar. Ore até você começar a sentir vontade. É assim que tem que ser, porque às vezes nós revertemos a situação. Irmãos, eu não sei se é por causa do chamado de pastor. Eu creio que é por causa do chamado de pastor, né? Pastor, irmãos, ele se preocupa muito com a igreja. Pastor se preocupa. E quando nós falamos de igreja, nós não estamos falando de paredes. Não estamos falando deste nome aqui, Ministério segundo o coração de Deus. Não é o nome de uma denominação, não são as paredes. Não, quando nós falamos de igreja, nós estamos falando das vidas. Nós estamos falando das almas. Nós estamos falando da família de Deus. Nós estamos falando do povo de Deus. E ontem eu estava ali assistindo um podcast. Este podcast era um podcast evangélico, né, cristão. Estava falando ali sobre Deus, sobre Jesus. E nesse podcast foi ali falado de um estudo, fizeram um estudo, e esse estudo, ele traz um dado, ele traz como se fosse um mapa da igreja brasileira. Ele traz ali um raio-x da igreja brasileira. Como que a igreja brasileira está atualmente? Como que a igreja brasileira está caminhando na fé? Como que a igreja brasileira está desenvolvendo a sua salvação? E ali os dados que foram colocados nesse estudo, são dados preocupantes. Irmãos, a maioria das pessoas hoje em dia que se dizem cristãs, a maioria são cristãs nominais, né? Aquele cristão que diz que é cristão, mas não frequenta a igreja regularmente, mas muitas vezes não coloca a mão no arado, né? Não participa da comunhão, da obra do Senhor, mas se declara cristão. É por isso que o número de cristãos no Brasil está aumentando cada vez mais.
mas são cristãos nominais, que só se declaram cristãos. Esse número está aumentando cada vez mais. E sabe o que a igreja está preferindo? Até mesmo aqueles que estão na comunhão, frequentando os cultos regularmente. Sabe o que as pessoas estão preferindo hoje em dia? A maioria das pessoas que se declaram cristãos, a maioria das pessoas que se declaram evangélicas, estão preferindo frequentar os grandes congressos, cultos que muitas vezes são cultos festivos, cultos de celebrações, grandes congressos, grandes eventos. As pessoas estão trocando os cultos regulares pelos grandes congressos, pelos grandes eventos aí que são espalhados pelo Brasil todo, pela aquela festividade que muitas vezes vai chamar um cantor famoso, aquela festividade que muitas vezes vai chamar um pregador famoso. E as pessoas estão trocando, estão deixando de frequentar os cultos regulares para frequentar os grandes congressos, grandes eventos, grandes festas, cultos que chamam a atenção por causa dos cantores, das bandas e dos pregadores que vão estar lá. Isso é preocupante, sabe por quê? Isso significa que uma grande parte da igreja brasileira não está buscando Jesus, às vezes está buscando grandes eventos, grandes cantores e grandes pregadores. Aí eu agradeço a Deus, né, por estar no ministério pequeno, no ministério simples, porque quem, irmão, se firma no ministério pequeno, quem se firma no ministério simples, não está atrás de cantor famoso, não está atrás do super pregador, porque aqui não tem o super cantor, aqui não tem o super pregador, aqui tem, irmãos, o adorador, aquele que adora ao Senhor, mesmo em meio às dificuldades, irmãos. Irmãos, e o que acontece? Adorar a Deus, celebrar o Senhor num grande evento, é bom demais, né? Quando a igreja tem festa, falta até cadeiras, né? A gente tem que sair pedindo cadeiras aí para os outros pastores, porque até cadeira falta. Aí a igreja fica mais animada, porque tem mais gente. A unção, né? A gente recebe aquela unção. É bom, irmãos. É legal para a gente sair da rotina, né? Isso é de Deus também. Para a gente sair da rotina, não ficar na mesma rotina. Isso é bom, os grandes eventos. Mas e depois que se apaga as luzes do espetáculo, irmãos? Como que a igreja fica? Aí fica sempre os mesmos guerreiros que estão ali, né? Não somente nos momentos de festas, mas nos momentos também de lutos, nos momentos de dores, nos momentos de dificuldades, irmãos, são aqueles mesmos remanescentes que vão permanecer na igreja firmado na palavra e não em eventos, irmãos. Outra coisa também que me chamou a atenção e é preocupante, é que diz que o evangelismo de rua também está diminuindo. As pessoas estão trocando os cultos regulares, que são culto da família, culto de libertação, não, os cultos que tem regularmente na igreja, as pessoas estão trocando esses cultos, as pessoas estão substituindo também o evangelismo, e estão substituindo os estudos bíblicos, estão substituindo, irmãos, por cultos na internet. Este estudo ele foi levantado, foi mapeado às igrejas. Muitos estão trocando os cultos regulares por cultos na internet. Muitos falam, não, eu até acompanho louvores, pregações, estudos, mas na internet, nas redes sociais, nas igrejas virtuais. E hoje em dia eu vejo até mesmo pastores que têm canais gigantescos na internet, já falando que o futuro da igreja vai ser uma igreja virtual. Fala, isso aí não é de Deus não, porque não é isso que a palavra de Deus fala. Sabe o que a palavra de Deus fala? Não deixei de congregar como é o costume de muitos, mas antes admoestai-vos uns aos outros no amor e na prática das boas obras. Não deixeis de congregar. É isso que a minha Bíblia diz. Mas tem pastores, irmãos, que tem canais, né, de internet, canais ali no YouTube, que são canais gigantescos. E quanto mais grande é o canal, mais seguidores eles têm. E quanto mais seguidores eles têm, mais eles monetizam o canal, ou seja, mais eles ganham dinheiro. Então, corre um risco muito grande deles começarem a incentivar as pessoas a deixarem os cultos presenciais para ficarem somente ali nos cultos da internet. Eu ouvi um pastor que ele disse que ele tem milhares de ovelhas por todo o Brasil, mas são ovelhas virtuais. São ovelhas que estão ali na internet. Aí eu penso, se um irmão desse precisar de ajuda, precisar de um abraço, precisar de um socorro, como que esse pastor vai socorrer? Né, irmãos? Então a importância de estar próximo.
a importância de congregar. Não estou dizendo que a internet não tem importância, tem também. Mas não podemos substituir a comunhão física pela essa comunhão virtual, irmãos. Eu creio que isso é uma armadilha de Deus. E aí o evangelismo está diminuindo. Esse estudo falou que o evangelismo já diminuiu 15%. E 15%, irmãos, é muita coisa. É muita coisa. São milhares e milhares e milhares de igrejas que já diminuíram o evangelismo. Eu entendo que as igrejas pequenas têm mais dificuldade mesmo com o evangelismo. Porque as igrejas pequenas têm mais dificuldade em arrecadar, alimentos, arrecadar ali materiais para o evangelismo. Eu estava ouvindo o pastor Everaldo esses dias. Eu sempre ouço as pregações do pastor Everaldo, meu antigo pastor. E eu estava ouvindo a pregação do pastor Everaldo. Eles já têm 15 anos no ministério. Já tem 15 anos o ministério Missão Resgate em Cristo. E são 15 anos que eles fazem evangelismo, irmãos. Já trabalhei muito com eles também, já fiz muita obra com eles também, o evangelismo, já servimos ao Senhor juntos, e é 15 anos que eles vêm fazendo o evangelismo. Mas esses dias eu ouvi uma pregação, e essa pregação a gente até se entristece, O pastor estava falando ali que os pães que eles ganhavam, os materiais que eles ganhavam, cada vez está diminuindo mais, e os pães eles não estão ganhando mais. Eles estão sentindo cada vez mais dificuldades também para evangelizar, irmãos. Então isso é preocupante, porque o pastor Everaldo, ele também pegava a sopa, a sopa para fazer o evangelismo, ele também pegava, a mesma sopa que nós pegávamos aqui. Nós fazíamos evangelismo de 15 em 15 dias, era semana sim, semana não, nós fazíamos evangelismo, mas porque tinha a sopa ali, de 15 em 15 dias tinha sopa, mas aí o irmão teve alguns problemas lá, parou de dar a sopa para as igrejas tudo, parou para essa igreja também. Então o evangelismo aqui diminuiu também. Mas aqui não diminuiu, irmãos, porque nós quisemos diminuir. Aqui diminuiu por causa das adversidades, por causa das dificuldades. Agora, esse estudo que foi feito, diz que diminuíram os evangelismos, irmãos, porque as igrejas não estão querendo mais evangelizar tanto como evangelizava antes. Estão trocando o evangelismo também por grandes eventos, por grandes congressos, por grandes festividades, estão trocando o evangelismo também. E aí, irmãos, o que isso tem a ver com a palavra de hoje? Tem a ver porque nós temos que refletir como que a igreja está desenvolvendo a sua salvação. Está desenvolvendo retrocedendo? Diminuindo as atividades? Diminuindo as orações? Falei aqui só de evangelismo, de estudo bíblico, e cultos. Se for falar então de culto de oração, irmãos, coisa mais difícil, é ter culto de orações nas igrejas também, porque tudo está diminuindo. E a palavra de Deus fala lá em Hebreus: o justo viverá pela fé, mas se ele retroceder, a minha alma não tem prazer nele. Sabe o que nós aprendemos com isso? Irmãos, a igreja de Cristo não pode retroceder. A igreja de Cristo, ela tem que avançar, irmãos, cada vez mais. Mas é por causa das dificuldades que está acontecendo isso. Então isso é preocupante. Isso é algo que nós temos que interceder. E aí eu me perguntei: Senhor, por que está acontecendo isso? Aí é onde nós entramos aqui nessa palavra. Porque aqui fala que nós temos que desenvolver a nossa salvação com temor e tremor. Então entenda, irmãos, que muitos cristãos estão perdendo o temor do Senhor. E a Bíblia fala que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e apartar-se do mal é o entendimento, irmãos. Por que eu digo que muitos estão perdendo o temor? Porque antigamente, quando nós tínhamos mais temor no nosso coração, a gente procurava se dedicar mais, a gente procurava estar mais em comunhão, a gente procurava colocar mais a mão no arado, cumprir com o nosso chamado, cumprir com a nossa missão. Agora, se a gente perder o temor, nós vamos começar a relaxar. Nós vamos entrar numa zona que é a zona mais perigosa que existe para o crente. Sabe qual é a zona? A zona do conforto. Pode ser que teve irmão que pensou assim: pastor, a zona do mundão, essas zonas que existem aí no mundo? Não, irmãos. A zona mais perigosa para o cristão não é essas zonas que existem aí no mundo, não é a zona de guerra, não. A zona mais perigosa para o cristão é a zona de conforto. Quando o cristão começa a relaxar, quando o cristão começa a ficar tranquilo ali, vai para a igreja quando quer, o dia que quer, a hora que quer, faz da maneira que quer, mas ainda assim, irmãos, tem aquela falsa sensação que está tudo bem.
Não está tudo bem, irmãos, porque a igreja de Cristo não foi chamada para retroceder e nem para relaxar. A igreja de Cristo foi chamada para avançar e avançar cada vez mais, irmãos. Para isso precisamos de união. Tem um ditado no mundo que diz: a união faz a açúcar? Não, né? A união, ela faz a força, irmãos. Isso é bíblico, porque lá no Salmo 133, a palavra de Deus diz: ó quão bom e agradável que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso que desce pela gola, né? Que escorre pela barba, desce pela gola de Arão. Isso é agradável ao Senhor. É bom e agradável que os irmãos estejam em união. Sabemos das dificuldades, irmãos. Sabemos das enfermidades que vêm sobre as nossas vidas, né? Sabemos das enfermidades que vêm sobre a nossa família. Sabemos das dificuldades financeiras que vêm, que muitas vezes nós temos que trabalhar mais, correr mais atrás. Mas sabe de uma coisa? Chegou o momento que o povo de Israel estava escravizado. Quando o povo de Israel estava escravizado, eles clamaram ao Senhor. Eles clamaram para que o Senhor libertasse eles, para que eles pudessem adorar ao Senhor, para que eles pudessem sacrificar ao Senhor e adorar ao Senhor. Aí o faraó, ele ficou sabendo disso. Sabe o que o faraó fez quando ele soube disso? O faraó, ele pensou: então quer dizer que o povo de Deus, eles querem adorar a Deus, eles querem se dedicar mais a Deus, eles querem passar mais tempo com o Deus deles? Então já sei o que eu vou fazer. Sabe o que o faraó fez? Dobrou a carga de trabalho para que o povo não adorasse a Deus, irmãos. Eu entendo que hoje em dia existe o faraó moderno, né? Existe um faraó moderno que, sem a gente perceber, pode estar nos escravizando também, dobrando a carga do nosso trabalho para que a gente não tenha tempo para Deus. Mas o povo clamou, e Deus levantou um libertador, que foi Moisés, e Moisés foi usado para libertar o povo daquela carga, daquele jugo, e o povo começou a adorar ao Senhor, irmãos. Então eu entendo que mesmo com as dificuldades, com as enfermidades, com os problemas financeiros que muitas vezes nós temos, se nós pedimos socorro a Deus, Deus ele vai nos socorrer, meus irmãos. Salmo 127, versículo 2, diz que se nós não buscarmos a Deus, não colocarmos Deus em primeiro lugar, vai ser em vão. Não vai adiantar nada a gente acordar de madrugada, trabalhar até altas horas, nós vamos estar comendo pão de dores. Ali fala que Deus, ele dá o sustento aos seus amados, até quando os seus amados estão dormindo, irmãos. Até quando os seus amados estão dormindo. Ou seja, até quando você estiver descansando no sono do justo, Deus ele vai estar abrindo os caminhos que estão fechados. Deus ele vai estar trazendo a provisão aonde você precisa de provisão. É só você colocar o reino de Deus e sua justiça em primeiro lugar. Nem todos estão crendo nisso. Às vezes tem pessoas que estão deixando de servir mais a Deus para querer resolver tudo com a força do seu braço. Não, tenho que trabalhar mais, tenho que dobrar mais a carga do meu trabalho, tenho que correr mais atrás do meu sustento, porque eu estou endividado, então eu tenho que buscar com a força do meu braço. A pessoa está escravizada pelo faraó moderno, e ainda nem percebeu, irmãos. A pessoa precisa de uma libertação. Deus ele quer nos libertar para que nós venhamos adorar Ele, irmãos. Eu tenho um testemunho muito forte na minha vida. Eu era novo convertido e eu gostava de ganhar um dinheirinho. Quem não gosta de ganhar dinheiro, né, irmãos? Tem alguém aqui que não gosta de ganhar dinheiro? Quem não gostar de ganhar dinheiro, irmãos, ganha e me passa o dinheiro, que eu gosto. Então, irmãos, eu gostava de ganhar dinheiro também. E eu era novo convertido. Só que eu não tinha muito entendimento. E sabe qual era a minha oração? Lá na Nova Cap tinha hora extra, né? Hora extra sábado e tinha hora extra até domingo. Aí minha oração era essa assim, eu falava: Senhor, me dê mais hora extra, Senhor, me dê mais hora extra, que não falte hora extra nem no sábado, nem no domingo, me dê mais hora extra para mim ganhar mais dinheiro e ajudar mais a casa do Senhor. Ainda colocava Deus no meio do negócio, né? Me dê mais hora extra, Senhor, para que eu possa trabalhar mais, aí eu vou ajudar mais a sua casa. Aí Deus falou: ah, é? Irmãos, quando nós pedimos algo para Deus, às vezes nós pedimos até errado, e Deus ele concede
para nós identificarmos que não era aquilo exatamente que a gente precisava. Não era aquilo que a gente realmente precisava. Aí eu pedi mais hora isso para Deus. No primeiro momento, Deus ele atendeu a minha oração. Começou a ter hora extra ali, sábado, domingo, feriado. Começou a ter hora extra ali, irmãos, e não parava mais. Minha esposa lembra desse tempo, porque eu falei para ela, isso até marcou a vida dela. Ela falou, nossa, esse testemunho é forte. E aí eu comecei a trabalhar, irmãos. Comecei a trabalhar sábado, domingo e feriado. O pessoal lá da igreja queria formar um grupo de varões. Eu não queria nem saber negócio de varões, não. Eu queria era trabalhar. Né, irmãos? Aí comecei a ganhar dinheiro. Irmãos, eu trabalhei todos os sábados e trabalhei todos os domingos de um mês. Em um mês eu trabalhei todo sábado e todo domingo. Só não trabalhei um domingo lá porque tinha um limite lá que não podia extrapolar, né? Falei, não, esse domingo você não pode. Mas todo domingo que eu podia trabalhar e todo sábado eu trabalhei. Aí sabe o que aconteceu? Meu contra-cheque estava cheio, mas o meu coração estava vazio. O banco, a minha conta no banco estava cheia de dinheiro, mas a minha alma estava vazia de Deus, irmãos. Aí do que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Aí sabe o que aconteceu comigo? Comecei a ficar triste. Quando eu venci essa maratona, trabalhei todo sábado, todo domingo. Aí eu me lembrei daquela música do Raul Seixas, né? Eu devia estar feliz, eu devia estar contente, mas eu confesso abestalhado que eu estou decepcionado. Então, irmãos, o que acontece? Eu devia estar feliz porque minha conta estava cheia, minha conta bancária. Mas, irmãos, veio uma tristeza, veio um vazio. Eu até penso que começou a vir um princípio de depressão, de tão triste que eu fiquei. Aí eu cheguei para minha esposa e falei, Nilma, tem alguma coisa errada. Porque esse mês foi o mês que eu mais trabalhei, mais ganhei dinheiro, mas é o mês que eu estou mais triste, mais desanimado. E eu era novo convertido. Eu não tinha ainda uma pessoa assim para me instruir. Meu pastor, né, o antigo pastor, até me dava uns conselhos, mas faltava um ensinamento maior ainda na minha vida. Aí eu fui colocar meus joelhos no chão e perguntei para Deus. Falei, Deus, o que está acontecendo? Aí Deus me fez enxergar. Meu filho, você está vendo o que você está priorizando? Você está priorizando o trabalho. Você está priorizando o dinheiro. E você está deixando a obra de Deus de lado. Eu tenho um grande chamado na sua vida, mas você não está priorizando a minha obra. Tem um princípio bíblico também, irmãos, que Deus ele criou o mundo em 6 dias, e no 7º dia o que ele fez? Descansou. O mesmo Deus que manda trabalhar, é o mesmo Deus que manda descansar também. Eu entendo que um dia da semana nós temos que dedicar ao Senhor. A adventista, né, dedica o sábado. A maioria dos evangélicos dedica o domingo, que foi o dia da ressurreição. Irmãos, mas tem que ter um dia de descanso, de consagração ao Senhor. Um dia que nós temos que dedicar à nossa família. Porque senão, a nossa vida espiritual vai começar a ficar embaraçada, bagunçada. E muitas vezes nós nem sabemos o porquê. Aí eu perguntei para Deus o que estava acontecendo. E Deus me fez identificar. Você está se matando de trabalhar e está deixando minha obra em segundo plano. Aí sabe o que eu fiz? Minha oração mudou. Eu falei, Senhor, já que é assim, que eu não precise mais dessas horas extras. Porque na minha cabeça eu precisava das horas extras, né? Mas na verdade eu não precisava das horas extras, eu precisava era de Deus em primeiro lugar na nossa vida. Muitos de vocês pensam assim, eu preciso da provisão. Não, você não precisa da provisão, você precisa é do provedor. Porque o provedor é que traz a provisão, irmãos. Eu falei, Senhor, já que é assim que eu não preciso mais dessas horas. Irmão, sabe o que aconteceu? Cortaram todas as horas extras da Nova Cap. Cortaram, na mesma semana que eu orei, cortaram todas as horas extras da Nova Cap. Falei, Senhor, mas eu pedi foi para mim, e aquele pai de família que precisa, aqueles... Eu não entendi o que aconteceu, né? Falei, mas aqueles outros funcionários que precisam, mas cortou todas as horas extras, irmãos. Aí sabe o que eu fiz? Eu entrei no grupo de varões, nós formamos ali um grupo de varões. Eu entrei neste grupo, começamos a adorar a Deus, começamos a louvar a Deus, irmãos. E a minha vida só melhorou de lá para cá. Coloquei minha vida financeira, né, em dias com Deus. Comecei a dizimar com amor, comecei a ofertar com amor. Não vi a hora de chegar o dia de eu pegar meu envelope. Tá aí, Senhor, obrigado por tudo. Irmãos, desse dia para cá, quem me conhece sabe. A nossa vida só tem prosperado. Estamos falando aqui de coisas materiais, mas não somente no material. Espiritualmente a minha vida só tem prosperado, irmãos.
Então nós temos que desenvolver a nossa salvação, e a melhor maneira de desenvolver a salvação com temor e tremor é sempre colocando o reino de Deus em primeiro lugar, a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas nas nossas vidas, irmãos. Então, só para encerrar aqui, chegando no finalzinho, a palavra diz, ó, porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar segundo a sua vontade. Versículo 14: fazei tudo sem murmurações nem contendas. Às vezes eu me pego reclamando, irmãos, às vezes eu me pego reclamando, às vezes estou passando alguma dificuldade, alguma luta, ministerialmente, às vezes na igreja também, né? Eu me pego, não, Senhor, não está bom não, não está legal não, não, Senhor. Aí, irmãos, quando eu me pego reclamando, Deus, Ele me faz lembrar de tantas bênçãos que Ele já fez na minha vida, tantas coisas boas que Ele opera na minha vida e na minha família, irmãos. Aí quando eu lembro disso, eu peço perdão para Deus. Então Deus fala nessa noite também, por mais difícil que estejam as coisas, por mais dificuldades que você enfrenta, fazei tudo sem murmurações e sem contendas. Deus não é Deus de contenda, irmãos. Contenda na igreja, contenda na família, contenda no casamento. Se nós queremos desenvolver a nossa salvação, a contenda não pode fazer parte das nossas vidas, irmãos. Temos que fazer tudo sem reclamação e sem contendas. E aqui no versículo 15 diz: para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. Irmãos, este mundo está em trevas. Nós temos que ser a luz. Você sabe por que Jesus ele falou que nós somos o sal da terra e a luz do mundo? Jesus, quando ele esteve nessa terra, ele falou: eu sou o sal da terra, eu sou a luz do mundo. Mas quando ele ia deixar essa terra, ele olhou para os discípulos e falou: vocês são o sal da terra e vocês são a luz do mundo. Jesus estava falando: vocês vão continuar o trabalho que eu comecei nessa terra. Hoje em dia nós temos o papel de ser sal e ser luz. E por que sal? Porque o sal conserva, né? Este mundo só não se deteriorou totalmente porque nós somos sal. As orações dos cristãos estão ainda conservando este mundo, irmãos. E por que luz? Porque a luz ilumina. No mundo de trevas, nós somos luz. Irmãos, de vez em quando, eu vou ali no Monte da Coca-Cola, né? Aliás, já tem até um tempinho que eu não vou, porque agora eu achei uma calçada lá para orar também perto de casa. Aí eu estou orando lá na calçada, mas o monte é muito bom, né? Às vezes eu vou lá naquele monte, irmãos, e quando eu vou, eu gosto de ir cedinho, quando não tem sol quente, né? Eu vou cedinho. E quanto mais cedo eu chego ali, né? Eu chego cedo, irmãos. E todas as vezes que eu chego ali cedo, sempre tem ali 2, 3, 4, 5 reunidos, orando a Deus e clamando ao Senhor, irmãos. Eu acho isso tão lindo. Às vezes umas senhorinhas de idade, irmãos, com coquezinho, vestidão. Às vezes umas senhorinhas de madrugada já estão ali clamando, orando. Eu falei: Senhor, essas pessoas aí são a luz do mundo. É por isso que este mundo não está totalmente em trevas ainda, porque os crentes têm sido a luz do mundo. Por mais que a igreja, né, esteja, irmãos, muitas vezes retrocedendo, diminuindo as suas atividades, como nós falamos aqui através desse estudo, né? Esse estudo é preocupante. Então esse estudo ele tem que ser divulgado para que a igreja volte para o caminho correto. Mas por mais que a igreja muitas vezes esteja relaxando em algumas áreas, ainda tem sal da terra e luz do mundo que ora, irmãos, nessa terra para que este mundo não entre em destruição total. Nossa família, o diabo ainda só não ceifou nossa família porque os seus joelhos ainda estão dobrados, orando ao Senhor, irmãos. Então nós temos esse papel de ser sal e ser luz do mundo. Aqui diz que nessa geração pervertida e corrompida, nós temos que resplandecer como luz no mundo. Irmãos, quando a gente acompanha as redes sociais, nós vemos que o mundo está cada vez pior. Olha só o que eu vi esses dias. Esses dias eu vi ali uma senadora. Essa senadora é cristã, né? Ela é cristã, evangélica, mas ela é senadora. E aí essa senadora, ela estava ali dando um aviso, e ali ela divulgou para todo mundo que há mais ou menos um mês ela foi diagnosticada com aquela doença maldita, né? Com câncer. Tem um mês que ela foi diagnosticada. Ela não queria falar para ninguém.
Mas essa semana ela resolveu divulgar, né? Pedir ajuda, pedir orações e resolveu divulgar para todo mundo. Falou, olha, eu há um mês atrás fui diagnosticada com câncer. E tem um vídeo dela lá que eu estava assistindo. E aí eu fui ler os comentários. Irmãos, quando eu fui ler os comentários, eu vi como que o mundo está mal, como que o ser humano está maldoso. Nos comentários, tinha muitas pessoas ali comemorando que ela estava doente. Tinha muitas pessoas ali achando que era bom que ela estava doente, sabe por quê? Só porque ela é uma senadora, né? Que é de uma ideologia, e as pessoas que não são dessa ideologia, que são da ideologia contrária, estavam ali comemorando, achando bom que a mulher estava doente, irmãos. Falando, parabéns câncer, força câncer, é isso aí câncer, estamos com você. Irmãos, eu olhei aquilo ali, fiquei lendo e meu coração se entristeceu. Porque pode ser o nosso pior inimigo. Nós não podemos desejar isso, irmãos. Porque a Bíblia fala que nem Deus tem prazer na morte do ímpio. E um monte de gente ali comemorando. Isso nós vemos como está o nível de maldade da humanidade. E quando eu vi aquilo ali, eu falei, Senhor, isso tem que servir de exemplo para mim. Para mim nunca ter esse sentimento no meu coração. Para mim, em direção contrária disso aí, Senhor. Mesmo que seja uma pessoa que eu não gosto, que até faça maldade para mim, Senhor, eu nunca posso ter esse sentimento, porque esse sentimento é um sentimento tão triste, né, irmãos? Comemorar a doença, a morte da pessoa. E outro ali estava falando, né, para outro deputado ali, comentando, falando para outro deputado, você nunca mais vai abraçar o seu pai. Falando para o deputado. Você vai sofrer mesmo, você vai ser preso, você vai ser perseguido, e você nunca mais vai abraçar o seu pai. Falei, misericórdia, está repreendido em nome de Jesus. Porque isso nós não podemos, irmãos, nós não podemos querer para ninguém. Nós não podemos desejar isso para ninguém, nem para a pior pessoa dessa terra. Então note que essa geração está corrompida, essa geração está em trevas, mas a palavra fala, sejam luz onde só está existindo trevas. É assim que nós vamos desenvolver a salvação. E todas as vezes que você achar que está difícil, todas as vezes que você achar que está sem forças, lembra do versículo 13, é Deus que opera em vós, tanto querer, quanto efetuar, conforme a sua boa vontade. Deus, Ele vai nos dar força, irmãos, para nós perseverarmos e perseverarmos até o fim. Deus, Ele vai dar força para a sua igreja ser a diferença neste mundo. Amém, meus irmãos? Quem crê pode aplaudir o nome do Senhor nessa noite. Em nome de Jesus, eu creio que a partir de hoje, nós vamos ter mais temor, nós vamos ter mais tremor, e nós vamos desenvolver a nossa salvação.